Se vocês prestarem atenção no início, não é coincidência, é que realmente ele vai nos dizer realmente o que é o pensamento na lógica da doutrina espírita. E que Jesus te abençoe. Caros amigos, caras amigas, cumprimentando cordialmente a todos vocês, transmitimos o nosso abraço. E neste início, não podemos deixar de mencionar, quando nos encontramos aqui na casa de Jesus, envolvidos nessa vibração tão positiva e amorosa que se produz em torno da Boa Nova, não podemos deixar sempre de lembrar, de agradecer ao nosso Criador, agradecer à espiritualidade amiga, agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, por ter nos oportunizado a conhecer, a nos aproximar da doutrina espírita. Porque com os seus postulados e a sua abordagem de tríplice aspecto, como ciência, como filosofia e como religião, nos permite esclarecimentos sobre a natureza, a origem e o destino dos espíritos. E mais, as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. É, portanto, uma rica fonte a nos guiar na nossa escalada evolutiva. Claro que cada um com o devido esforço próprio, rumo aos estágios mais avançados que a bondade divina nos destina. O tema de hoje, pensamento e vontade, é de fundamental importância, tanto para a nossa vida atual, como para a nossa vida futura. Equívocos e condutas negativas podem ser evitadas, ao tempo que situações felizes podem ser conquistadas. Nossa abordagem desta noite se dirige especialmente ou principalmente ao aspecto do fenômeno da comunicação e da interconexão por intermédio do pensamento, que ocorre tanto entre encarnados quanto entre desencarnados. E é um aspecto muitas vezes esquecido ou não devidamente compreendido, de maneira que pode ocasionar vários problemas para a criatura desatenta. Discussões, violências, viciações, crimes de toda ordem, desestruturação nos relacionamentos familiares e também pessoais, doenças, tanto físicas como mentais, e uma série de consequências infelizes, podem ter suas raízes, muitas das vezes, relacionadas ao intercâmbio dos pensamentos. A expressão penso, logo existo, de René Descartes, e a definição de Pascal, para quem o homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas um caniço pensante, enfatizam que o pensamento é inerente à própria natureza humana. E é próprio da humanidade a necessidade de aprender, de conhecer e de refletir a respeito do mundo e da realidade em que está inserida. E, a respeito do pensamento, diversas são as disciplinas que podem ter como seu objeto o estudo. Podemos encontrar o estudo do pensamento na psicologia, na linguística, na biologia, na neurociência, na filosofia
e em outras disciplinas do conhecimento. Por sua vez, também sabemos que, tradicionalmente, a ciência moderna tem se ocupado, mais especificamente, do mundo material. Mas, no entanto, surgem no meio científico outras abordagens. Os paradigmas científicos muitas vezes são rompidos e substituídos por outros. As verdades científicas anteriormente estabelecidas, às vezes, e muitas vezes, se substituem. Exemplificando no campo da física, como a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica, que ocorreram na primeira metade do século XX. Posteriormente, o estudo a respeito das partículas elementares, rompendo o que tradicionalmente se conhecia a respeito da partícula mínima, que seria o átomo, até para as partículas subatômicas. Isto tudo, como exemplo, a revelar a amplitude que o conhecimento pode descortinar, e isso na esfera científica. Mas vejam, curiosamente, a doutrina espírita, já no século XIX, enunciava preceitos que só posteriormente começaram a ser ventilados na área da ciência tradicional. Sueli Caldas Schubert, na obra Mentes Interconectadas, menciona que na obra Mecanismos da Mediunidade, elaborada em 1959, por André Luiz, na Lavra Mediúnica de Chico Xavier, já tratava da aproximação entre a espiritualidade e a física quântica, trazendo conceitos naquela época contemporâneos aos avanços da física, com autores como, por exemplo, Einstein, Planck e Bohr. Isto no cenário espírita. A ciência, em determinado momento da história da humanidade, rompeu com a religião pelas circunstâncias que sabemos como era na época. Mas vemos no mundo contemporâneo uma reaproximação, cada qual no seu aspecto de estudo ou de abordagem. Sabemos também que a ciência caminha a passos lentos, mas é necessário para o nosso progresso, porque é através da ciência que pode nos ser fornecida a segurança na comprovação de seus resultados. Mas as duas alavancas da inteligência humana são a ciência e a religião. Curiosamente, podemos trazer um exemplo de experimento na área do pensamento, produzido na Universidade de Washington, situada nos Estados Unidos, em Seattle, cujo experimento foi publicado na revista Science Daily em 2015. Lá naquela universidade, por um experimento utilizando computadores, pesquisadores demonstraram que é possível enviar informações extraídas de um cérebro humano diretamente para outro cérebro humano e percebido pelo outro, cuja atividade foi constatada por eletroencefalograma. Ainda em fase embrionária, esse tipo de pesquisa, de investigação no campo científico, a pesquisa sugere a interface entre cérebros humanos. E, de fato, é estimulante perceber como são amplas as possibilidades do conhecimento. E esta mudança de um paradigma eminentemente apegado à matéria mais densa, que é o campo tradicional da ciência, parece, então, que na atualidade começa a se transformar.
A propósito disto, permito mencionar uma palestra que assisti recentemente via internet, no YouTube, do médico espírita Sérgio Felipe de Oliveira. A palestra era sobre o tema a fé e a cura. Em determinado momento, o expositor mencionou uma seguinte alusão. Uma senhora estava a tricotar e fazer uma toalha toda rendada, toda elaborada. E aos pés ali, a senhora sentada numa cadeira, tal, e estava o netinho dela, netinho pequenino ainda, e olhando para cima, viu a avó ali fazendo a toalha, olhou e, na sua espontaneidade de criança, disse assim para a senhora: mas que toalha feia, vovó. Aí então, a vovó pacientemente, com o carinho das avós, disse-lhe: é porque, meu netinho, você está vendo pelo lado avesso esta toalha. Nisso a gente poderia trazer a alusão entre ciência e espiritismo. Não estaria o viés puramente materialista, sem considerar os aspectos espirituais, examinando o lado mais acanhado da vida? Vamos refletindo a respeito disso para vislumbrar essa possibilidade da aproximação da ciência e da religião. Definir o pensamento não é uma tarefa fácil, porque há complexidades e implicações, tanto do aspecto físico como metafísico. Podemos arriscar compreendê-lo como um processo mental que nos permite compreender, representar, interpretar e modelar o mundo. Por intermédio do pensamento, a possibilidade então de perceber, raciocinar, criar, ordenar, sintetizar, refletir, indagar, aprender, formular ideias e, em torno da possibilidade de modelar a percepção de mundo, também nos permite a conceber planos e desejos, por intermédio do nosso pensamento. E muitas vezes, acho que todos nós já passamos por isso, o pensamento parece que é fugidio e nos leva para algum lugar que às vezes a gente nem quer e outras vezes quer, e outras vezes somos surpreendidos quando o pensamento então viaja e nós vamos com ele. Podemos lembrar, para ilustrar, de uma música de Lupicínio Rodrigues, chamada Felicidades. Podem ficar bem tranquilos que eu não vou cantar. Mas vamos citar um pequeno trecho que talvez venha à memória de alguns de vocês, que diz o seguinte: a minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Como explica a questão 89A do Livro dos Espíritos, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois é a alma que pensa, o pensamento é um atributo da alma. Até é assim que no plano espiritual, por intermédio do pensamento, os espíritos com rapidez podem percorrer todo o espaço. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, pela lavra mediúnica de Chico Xavier, há nessa obra, que trata
de uma missão de trabalho que o Espírito André Luiz, acompanhado de Hilário, que deixam a colônia Nosso Lar para vir à crosta terrestre, aprender mais a respeito da comunicação mediúnica. Numa das partes desta obra, Albério, um dos benfeitores espirituais que acolheu esses dois espíritos, neste estudo, proferiu uma palestra muito esclarecedora. E em determinado trecho dessa palestra do Albério, nós extraímos o seguinte: a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma, e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Segundo é fácil concluir, dizia Albério, todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico que lhes é peculiar. Esse psiquismo independe dos centros nervosos. Vejam, independe dos centros nervosos, significando que não é produzido no cérebro nem nos centros nervosos. Uma vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. É importante, neste aspecto, lembrarmos que não somos um corpo que possui um espírito. Nós somos, ao contrário, um espírito que possui um corpo. Encarnar significa que o espírito nasce ou renasce e se utiliza momentaneamente de um corpo carnal, de um corpo físico, para um estágio de aprendizado nesse meio material. Porque somos espíritos imortais. A questão 135 do Livro dos Espíritos nos esclarece que o homem encarnado, nós neste momento na Terra, podemos ser formados, somos compreendidos como formados em 3 partes. Basicamente. Primeiro, um corpo animado pelo fluido vital. Esse corpo carnal. Segundo, a alma. A alma é a denominação do espírito quando encarnado, habitando temporariamente o corpo. Então somos o corpo, a alma, que é o espírito habitando o corpo, e o perispírito, que é o envoltório semimaterial que liga o corpo ao espírito. Tudo se passa no espírito, que consequentemente se reflete no perispírito, para então atuar no corpo. Há um autor clássico, inclusive na literatura espírita, que é Ernesto Bosano, professor de filosofia da ciência em Turim, na Itália, que nessa encarnação esteve aqui na Terra do ano de 1862 a 1943, quando desencarnou. E ele produziu uma série de pesquisas e foi um dos precursores até do estudo do espiritismo, depois já dos iniciantes, junto com Kardec, bem como da metafísica e da metapsíquica. E publicou uma obra cujo título é o desta exposição de hoje, Pensamento e Vontade. Naquela obra, contrariando o materialismo científico da época, demonstrava que o pensamento não seria uma função do cérebro, mas sim que o pensamento é que condiciona o cérebro. Dessa maneira, como esclarece Joana de Ângeles na obra Joana de Ângeles Responde, por Chico Xavier, por Divaldo Franco, o pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente, que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. Conforme o seu direcionamento, manifesta-se no mundo das formas a sua realização.
Nesse mesmo estudo, Ernesto Bolzano diz que tanto o pensamento como a vontade são forças plásticas e organizadoras, e que o pensamento é apto a criar formas pensamento, também traduzidas como criações mentais ou ideoplastias. Nesse estudo, ele utiliza, além de outras obras, pesquisas, inclusive por intermédio de médiums, mas ele se utiliza como referência uma obra teosófica dos autores Annie Besant e Leadbeater, intitulada essa obra de Formas Pensamento, que se pode resumir em alguns aspectos. Primeiro, que todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental. Segundo, que esse corpo mental, pelo pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo. Assim, é que se produz uma forma pensamento, que é, de certo modo, uma entidade animada, de intensa atividade, a gravitar em torno do pensamento gerador. Vejam o que seria essa forma pensamento. É claro que, com a nossa visão hoje de encarnados e no nosso estágio evolutivo, poucos conseguiriam ver, a não ser que tivesse mediunidade ostensiva. Mas, assim que foi feita a pesquisa, estas formas pensamentos podem representar os sentimentos que as originaram. Aí foi feito um apanhado. Vou mencionar alguns. Usura, ambição, avidez produzem essas formas de pensamento retorcidas. Os pensamentos endereçados a outrem, tanto como o ódio e o seu contrário, a afeição, são ou se apresentam em formas de projéteis, como direcionados a algo. O pensamento de preocupação quanto a um determinado problema produz filamentos espirais nessas formas. A cólera, o zigue-zague de um raio. O medo, uma substância pardacenta, como salpicos de lama. Sabemos também que o pensamento é transmitido como ondas, como raios. Não encontra barreiras para se propagar. Para uma melhor compreensão do assunto, um capítulo muito interessante a respeito é o de número 14, que se encontra na obra A Gênese, uma das obras pilares da doutrina espírita, que é de extrema relevância para a nossa compreensão. Podemos dali extrair o seguinte: todos os seres, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, princípio elementar do universo, basicamente possui dois estados. Um estado é o dos fenômenos espirituais, que é aquele estado imponderável e etéreo, que nós aqui encarnados denominamos o mundo invisível, porque poucos de nós conseguem vê-lo. E o outro estado é o dos fenômenos materiais, ponderável e com a matéria mais densa, que é o objeto principal da ciência tradicional. Mas, conclui Kardec, no século XIX, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Um outro aspecto que se extrai dessa parte da Gênese. Os fluidos
são o veículo do pensamento. Os raios e ondas do pensamento transitam pelos fluidos espirituais, que fazem parte do fluido cósmico universal, como no ar, as ondas e vibrações do som também transitam. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no perispírito, como num espelho, e toma nele corpo, e aí, de certo modo, se fotografa, como agrafar no nosso perispírito o que pensamos. Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade, assevera que através do pensamento cada ser humano eleva o seu estágio de evolução, caracterizando-se pela nobreza das ideias que formula ou pela vulgaridade em que se compraz. Tudo no ser humano tem origem no pensamento, que logo se transforma em ideia, desenhando as possibilidades de realização, a fim de converter-se em ação. Aqui a gente já fica bem atento. Opa, temos que controlar aquilo que pensamos. Joana de Ângeles, ainda na obra Triunfo Pessoal, diz que quando o mal direcionado, o pensamento, derrapa em viciações mentais perturbadoras que levam o indivíduo a conflitos e desordens emocionais de gravidade. Mas, disciplinados por intermédio da vontade, que é algo que também devemos executar, conduz os sentimentos aos níveis mais formosos da inteligência, que se enriquece de requisitos capazes de felicitar e tornar harmônicas as criaturas. Portanto, como energia, pode ser uma fonte da nossa sublimação. Mas é sempre também importante lembrarmos-nos de que tanto os nossos pensamentos como nossas condutas refletem para além de nós. O pensamento é energia viva, cujas vibrações positivas ou negativas atingem os demais seres. André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, assevera que nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Somos, portanto, co-criadores de realidades, inclusive da nossa realidade e também realidade dos outros. Vibrações negativas como ódio, ira, ciúme, inveja, etc., e tantas as outras, e inclusive, o que é muito perigoso também, ideoplastias sustentadas pelo pensamento fixo em ideias perturbadoras e agressivas, repercutem contra quem são dirigidas, mas também repercutem contra quem emite este tipo de vibração. E lembremos também que as doenças mais graves são aquelas produzidas na alma. De outro lado, vibrações positivas, como saúde, tolerância, ternura, compreensão, refletem positivamente para quem são direcionadas e também a quem emitiu. Tal a importância dessa atitude vibracional, que Joana de Ângeles, na obra Fonte de Luz, diz que a tua onda mental define o teu nível de consciência moral. Lembram daquela expressão, diga-me com quem andas que eu te direi quem és? Podemos transferir para o nosso tema. Diga-me o que pensa que eu te direi quem és. Podemos ilustrar esta questão vibracional. Acho que muitos daqui, pode ser que até todos, mas muitos daqui, já leram a obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz.
por muitos chamado como o repórter da espiritualidade, porque ele nos revela com detalhes a respeito do mundo espiritual, da realidade do mundo espiritual, que é a vida real de onde nós viemos e para onde voltaremos para continuar a nossa caminhada. Nesta obra, mas será mais fácil lembrarmos do filme, porque tem a parte da imagem que talvez nos venha mais ao pensamento, a respeito de um determinado momento. André Luiz ficou por vários anos no umbral, em razão de sua vibração e da sua conduta, e que tinha algo de suicídio indireto e assim por diante, como todos que leram ou ouviram o filme podem se lembrar. Depois ele foi acolhido, levado para a colônia Nosso Lar, e ali começou todo um aprendizado naquele ambiente, inclusive ali tendo instruções e trabalhando, estudando e assim por diante. Em determinado momento, quando já mais recuperado, ele recebeu a autorização, que ele queria muito, para visitar o seu lar que havia deixado aqui no lado material, na crosta terrestre. E recebeu essa autorização e lá foi para a sua casa. Entrou no quintal, galgou as escadas da casa, que tinha 2 andares, acho que se lembram no filme, e percebeu que lá tinha os seus filhos, tinha uma senhora que trabalhava também na casa, e sua viúva, sua ex-mulher, sua mulher, mas ela havia casado com outro homem. Nesse mesmo momento, acho que quem viu o filme vai se recordar, ele foi como que sugado por um vórtice, porque se expressou com vibrações de ciúme, de raiva, e foi como que sugado por um vórtice vibracional e encaminhado não para o nosso lar de onde ele já estava, mas sim para o umbral de onde ele foi retirado. Vejam a importância ilustrativa desse filme, que é uma realidade, do aspecto e da força vibracional do pensamento. E não é fácil controlar este nosso ato de pensar, mas é um exercício a ser praticado, porque depois ele foi desenvolvendo esta habilidade. Como diz Emmanuel na obra Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante de pensamentos. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. E é no reflexo mental que mora o alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Isso é para nos lembrar que não somos sozinhos. Somos indivíduos, individualizados, mas irmanados com todos os demais seres da criação. E só assim progrediremos. Há uma obra de André Luiz intitulada Sinal Verde, também da lavra de Chico Xavier, que nos, diz o André Luiz, que nos encontramos num oceano de ondas mentais. Toda a humanidade que habita o planeta Terra, tanto aqueles encarnados como os desencarnados, interagimos incessantemente,
somos todos, cada um, receptor e transmissor, num verdadeiro sistema de trocas vibracionais por intermédio, principalmente, do pensamento. No que se refere aos irmãos desencarnados, a questão 459 do Livro dos Espíritos nos esclarece que os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginamos. Mas nós também influímos no pensamento dos espíritos. A tal ponto que muitas vezes, diz essa questão do Livro dos Espíritos, que são eles que nos dirigem. O problema é saber quem são esses que nos dirigem. São os bons espíritos? Ou não? E isso Kardec também indagou. Na questão 464 do Livro dos Espíritos, Kardec formula esta pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido provém de um espírito bom ou de um espírito mau? A espiritualidade superior assim respondeu: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Comete-vos discernir. Portanto, cabe a nós esse discernimento. E devemos sempre então lembrar que, queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam por intermédio do pensamento. E este oceano mental é onde também se forma a psicosfera. Todo o ambiente tem uma psicosfera. A Terra, como planeta, tem uma psicosfera produzida pelos seus habitantes. A psicosfera do umbral não é produzida por Deus. Deus não cria o mal. É uma produção dos pensamentos e ações que formam aquelas formas, pensamentos, quase como algo corpo, e formam os ambientes. Quando se está num ambiente em que as pessoas vibram e pensam em elevadas ideias, ou sublimações, ou para o bem, tudo em torno daquilo assim vibra, como é o caso aqui na casa de Jesus, em outros momentos que a gente possa estar. Mas há toda um ambiente criado mentalmente. E essa psicosfera, nós somos responsáveis pela criação, que pode ser uma psicosfera, então, positiva ou negativa. E cada vez mais vamos nos aperfeiçoando para criar psicosferas positivas. Com o nosso pensar e com o nosso agir, nós criamos a nossa realidade, tanto realidade individual como também coletiva. O universo é a projeção da mente divina. E a Terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Vejam, isto está na obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier. Todo o conteúdo político e social é produto da mente humana. Tudo que nós vemos de bom ou de ruim na nossa crosta terrestre é uma produção própria. É a nossa fábrica mental. Cabe a nós mudarmos um pouco mais essa fábrica. Pintarmos as paredes, azeitarmos as máquinas, modificarmos os sistemas, para que cada vez mais este fluido vibracional nos envolva com as vibrações de Cristo, de Deus, da bondade, do belo e do bom. Porque Deus só produz o bem.
Mas, muitas vezes, há uma dissintonia das criaturas. As dissintonias são faixas vibracionais, como um rádio. Cabe-nos a nós acharmos a faixa correta para a estação funcionar. Embora nenhuma criatura fique ao desabrigo, porque na bondade de Deus, todos nós, sempre e sempre, somos acolhidos. A força vibracional do pensamento nos conduz do ódio ao amor, da dor à alegria, da obsessão à libertação, rumo às diretrizes divinas. E a vontade? A vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas rumo às conquistas do infinito, como disse Joana de Ângeles. Para bem pensar, é indispensável a atuação da vontade. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, disse Emmanuel. No entanto, na vontade temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Como a vontade depende de vários fatores, ela pode ser trabalhada através de exercícios mentais, do interesse e da motivação, a fim de se transformar instintos em sentimento, doença em saúde, e conquistar estados de beleza e de ideais de engrandecimento do ser humano. Jason de Camargo, que produziu a obra Educação dos Sentimentos, nos fala que a vontade é que educa os sentimentos e através dela é que estabelecemos as nossas escolhas. E o que nós devemos ter como escolhas? Desenvolver e cultivar os sentimentos em torno da moral cristã, em torno da boa nova, do Evangelho de Jesus e das lições de Jesus, que foram clarificadas, foram apresentadas de forma simples, clara, para que todos nós possamos compreendê-la por intermédio da doutrina espírita, ao alcance de todos nós. Podemos estabelecer que o bom espírita, como assim o livro dos Espíritos nos esclarece, não é nenhum ser especial, não é um santo, não é um ungido. Não. São pessoas normais como todos nós, mas com um qualificativo. Como distinguir o bom espírita? É aquele que se esforça para melhorar, a fim de atingir os estágios mais adiantados da caminhada evolutiva. Então, esse esforço não é um esforço definitivo, é um esforço permanente. É um esforço permanente que se exercita no dia a dia. Não é um esforço que somente é realizado aqui na casa espírita. É realizado nas nossas condutas habituais, na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos eventuais desafetos, é na sociedade, não é escondido num ermitério qualquer, é no nosso dia a dia. Procurar melhorar a cada dia e sempre lembrar, ops, eu acho que me equivoquei. Vou mudar. Me transformo a cada dia um pouco mais. É uma lapidação própria, que cada um de nós deve assim proceder. E sempre lembrando que nós interferimos nos outros e os outros em nós. É coletiva a nossa responsabilidade, mas é também individual. E é claro que isto é um exercício que não é simples, nem fácil, porque senão todos já estaríamos em estágios
de nível evolutivo muito e muito e muito além do que talvez a gente até possa imaginar. Cada passo de cada vez. Estamos já avançando muito, mas há muito ainda a avançar. Podemos sugerir nesta senda 3 coisas a evitar. Uma sugestão. Coisas a se evitar. Primeiro, ideia fixa. Ideia fixa. Em problema, em doença, em situação. Toda ideia fixa é uma porta aberta. Não é quer dizer que isso é uma fatalidade, mas é uma porta aberta à obsessão. Inclusive da auto-obsessão. As idioplastias e as ideias fixas, elas têm um efeito. Então, evitar a ideia fixa. Tem gente que pensa durante 20 anos, porque há 20 anos atrás o fulano, a ciclana, enganou aquela outra pessoa, e assim vai carregando aquele momento para muitos e muitos e muitos anos, e às vezes desencarna e continua com aquele problema levado para muitos e muitos tempos. A ideia fixa não é bom. Segunda sugestão para evitar. Colocar-se como receptor de aspectos negativos. E onde poderemos ter esses aspectos negativos? É bem fácil de encontrar os aspectos negativos, né? As notícias, contendas, discussões, e há quem até faça isso com fofocas. Conteúdo vulgar da internet, livros e filmes de baixo teor artístico, literário ou moral, e assim por diante. Então, procurar modificar este ambiente, porque já vimos que o pensamento forma as formas pensamentos, forma a nossa vibração e forma o nosso ambiente em que vivemos. Terceira sugestão para evitar: pensar só em si. Também fica como sugestão. Mas isso é fácil, né? Então vamos partir então para 3 coisas como sugestão a cultivarmos. Primeiro, relaxamento ou meditação. É muito importante, principalmente com o excesso de informações que lidamos, e muitas vezes não sabemos para quê, porque muitas dessas informações, você quer, são boas, mas estamos de tal a tal momento transformados quase em criaturas robotizadas. Antigamente existia o vício do cigarro, né? E hoje o celular é o cigarro do século XXI. Que a gente não para de olhar para aquele instrumento. Isto não é o mal. A internet, a tecnologia é para o bem. O uso que fazemos dela é que deve ser raciocinado. Então, o relaxamento e meditação. Inclusive, pela internet. O Divaldo Franco tem alguns vídeos em que ele conduz a estados de relaxamento em pensamentos em Jesus, pensamentos elevados. É fácil de encontrar. Então, primeira sugestão de coisas a cultivar. Segunda sugestão de coisas a cultivar: colocar-se como um receptor dos aspectos positivos que podemos ver em todas as coisas. Ver o lado bom, o lado saudável, hábitos saudáveis para o corpo e para a mente. Ser indulgente ao julgarmos os outros. Compreender a justiça divina. Acolher livros, filmes, obras, mídias que tenham teor educativo, formativo e moral. Apreciar o bom, o justo e o belo. E em terceiro aspecto das sugestões a cultivar, pensar no próximo e em como auxiliar de alguma forma,
traduzindo, caridade. Pensar no próximo e agir um pouco para o próximo, por mínimo que seja a cada dia. Mas, como margem de segurança, vamos propor também 2 regras de ouro, para garantir. Primeira regra de ouro, para modificarmos o nosso estado vibracional. Uma delas, infalível, já comprovada, que é o hábito do Evangelho no lar. Reservar, uma vez por semana, numa hora determinada, e é naquela hora. Ah, mas hoje tem a novela. Não, marca fora do horário da novela, um horário neutro, que não vai ser incomodado por visitas, etc. E se for ser franco com a visita, olha, esse é o momento que eu reservo para o Evangelho no lar. Faça ali. No começo é meio difícil, depois acostuma. Uma leitura de um trecho do Evangelho, comente com aqueles que estão na sua casa, que participam também. Se não tiver ninguém, sozinho também vale, mas de preferência, junte alguém da família ou amigo para fazer. Isto transforma a pessoa, os demais componentes, a espiritualidade que às vezes ali está também, e às vezes os amigos da espiritualidade, familiares àquele grupo. Não invocar, é um estudo do Evangelho, apenas isso. Há obras que ensinam. Então, o Evangelho no lar. Segunda regra de ouro, a oração. A oração, já vimos que o pensamento não encontra barreiras. É a forma que temos, funciona melhor do que a internet, mais rápida, não há barreiras, porque é uma comunicação direta com o Criador, com a espiritualidade superior e com todos aqueles nossos anjos da guarda, os nossos amigos da espiritualidade, que nos acolhem, que torcem por nós, que vibram por nós, e às vezes nós nos deixamos levar por pequenos desvios vibracionais, que as faixas não interagem uma com a outra. A ajuda, o auxílio, sempre nos é fornecido. 24 horas por dia. Nós é que muitas vezes não estamos sintonizados a tal vibração. Mas é um aprendizado. Se fosse tão fácil, não estaríamos aqui. É um aprendizado. A cada momento devemos nos vigiar, devemos nos questionar, e talvez ao fim do dia também, e cada vez mais nos aprimorando nesses aspectos, porque a gente já viu a que serve o pensamento e a vontade, e como nós devemos nos aprimorar para lidar com estes aspectos da nossa existência. Eu penso, logo existo. Penso bem para existir bem, diria Descartes hoje. E, nesse sentido, então, desejo a todos, a todas que aqui estão, que possamos sempre ter um aprimoramento do nosso pensamento e que as melhores vibrações, as mais elevadas vibrações, sempre estejam a nosso dispor e, então, que devemos assim sintonizá-la. Agradeço a atenção e desejo a todos muita paz, muita serenidade e que o pensamento de Jesus sempre nos envolva. Obrigado, Mauri, pelas essas reflexões. E que todos sabem que a doutrina dos Espíritos, então, ela é racional. Quem vem aqui buscar milagre sabe que não existe milagre. Tudo está em nós e tudo depende de nós.